Olá, eu sou o Paulo Roberto. Esse canal chama Ultra Skimmer, né? Eu reativei esse canal para poder fazer uma apresentação de um curso, né, de desenvolvimento front-end web para os meus amigos da UFRJ. Esse é o segundo vídeo da série. O primeiro vídeo foi um introdutório apresentando a ideia geral. Já esse vídeo a gente vai começar a entrar no conteúdo, mas começando com um conteúdo teórico, né? Com um conteúdo a respeito da nossa ferramenta de trabalho, que é o computador. Né? Antes da gente pensar em sair programando, em sair fazendo site, em sair fazendo um monte de coisa, a gente precisa pelo menos entender o que é um computador. E como nós somos matemáticos, né? Matemático adora definições, então a gente vai trabalhar em cima de algumas definições. Então, eu vou voltar aqui no nosso roteiro de trabalho. E no nosso roteiro de trabalho, a gente está nessa parte aqui da apresentação das ferramentas e da infraestrutura do nosso material de trabalho. Né? Então, assim, a gente tem uma série de equipamentos. Esses equipamentos são os computadores, os celulares, né? Celular, isso aqui, ó. Isso aqui é um computador. Isso aqui é um computador. A gente tem os nossos desktops, os tablets, né? Isso aqui, ó, também é um computador, né? Eles estão se comunicando em rede, né? A gente vive numa época de conectividade. Eu, por exemplo, quando comecei a programar, a gente tinha computador desktop, ele ficava lá, era uma caixona cinza que você pegava um disquete, né? Eu acho que talvez existam pessoas que estão assistindo esse vídeo que nem sabem, né? Nunca nem viram um disquete. Mas você pegava um disquete, você colocava o disquete no computador, e essa era a forma de você inserir e retirar dados do computador. Mas hoje não, hoje a gente tem esses equipamentos aqui, né, que são computadores, que eles estão conectados em rede, né, seja a rede Wi-Fi da sua residência, da sua empresa, e essas redes estão conectadas em uma rede maior, que é a internet. Né? Então, a gente vai tentar entender essa infraestrutura de trabalho, esse nosso ferramental de trabalho, e a gente vai tentar desmistificar. Por quê? Porque um computador, o software que está dentro desse computador, o software fundamental do nosso trabalho é o navegador web. O navegador web, ele também é uma ferramenta, né? O computador é uma ferramenta, o celular é uma ferramenta, o navegador web é uma ferramenta, talvez a gente tenha muito uma relação lúdica com esses objetos, com essas coisas, mas agora a gente vai ter uma outra visão, uma visão profissional do que são essas coisas. Então, antes da gente pensar em programar qualquer sistema, a gente precisa entender as nossas ferramentas. E a gente vai começar entendendo a nossa ferramenta mais básica, que é o computador. E a partir daí a gente vai discutir a integração desses computadores em uma estrutura maior, que é uma estrutura de rede. E essa estrutura de rede se comunica com uma outra estrutura de rede maior, até chegar na maior de todas as redes, que é a internet. E nesse vídeo especificamente a gente vai focar apenas nesses dois pontos. Por quê? Porque eu não pretendo fazer vídeos imensos, a ideia é fazer vídeos bem curtinhos para vocês poderem acompanhar, poderem parar para pensar, ver no ônibus, né? Vocês terem uma forma de consultar esse material sem ter o estresse de ficar horas e horas e horas e horas assistindo. Então, nós estamos nessa parte da apresentação, a parte das ferramentas e da infraestrutura, e agora nós vamos discutir o computador, especificamente o computador. Então, vamos tirar essa apresentação aqui e vamos pensar no que é um computador. Né? Primeiro, a gente precisa entender que o computador ele veio da necessidade de fazer computação.
Porque antes de existirem os computadores, as pessoas faziam à mão. E aí tem até aquelas histórias das mulheres que trabalhavam na NASA, que eram as computadoras. Algumas delas se tornaram cientistas muito famosas, que fizeram grandes descobertas, mas a gente tinha pessoas que faziam todos aqueles cálculos manualmente. E essas pessoas foram substituídas por máquinas, e essas máquinas são os computadores. E o que é um computador? Um computador é alguma coisa que faz uma computação. E essa computação segue uma receita, e essa receita segue um padrão que permite que essa receita seja executada. E aqui entra a parte que eu acho mais interessante. Isso foi criado por algumas pessoas muito, 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 muito inteligentes. Então, a primeira pessoa que a gente traz aqui é o Alan Turing. Né? Vamos aumentar um pouquinho aqui e mostrar o Alan Turing. Eu não sei por que tem esse costume de todos os vídeos que apresentam o Alan Turing apresentarem essa foto de quando ele tinha 16 anos de idade. Eu tenho certeza que aos 16 anos de idade o Alan Turing não tinha criado a máquina de Turing. Mas, já que essa é a imagem clássica dele, né, vamos aqui apresentar o Alan Turing, né? Então, assim, o que é uma máquina de Turing? Uma máquina de Turing é uma abstração matemática em que você tem três elementos. Um elemento é uma fita infinita com uma série de operações. O segundo elemento é uma estrutura que lê essa fita linha a linha, tanto para frente quanto para trás, podendo receber alguma informação do ambiente. E o terceiro elemento é um estado, um gerenciador de estado. Como que esse sistema está naquele momento? Esse gerenciador de estado seria o que a gente chama de memória. Só que isso é uma abstração matemática, e o Alan Turing, a gente sabe que ele trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial com um computador real, seguindo os princípios da máquina de Turing, em uma arquitetura que não é a arquitetura moderna dos computadores hoje. A arquitetura moderna dos computadores hoje, ela vem desse senhor aqui, que é o John von Neumann. É a arquitetura de von Neumann, que é uma máquina de Turing que tem três elementos básicos. O primeiro elemento básico é um elemento de processamento, o segundo elemento básico é um elemento de memória, e o terceiro elemento básico é um elemento de entrada e saída de dados. Essa é a famosa arquitetura de von Neumann. Então, a gente tem uma máquina de Turing implementada na arquitetura de von Neumann. E esse é o princípio de construção dos computadores modernos. E como que isso é construído? Isso é construído eletronicamente. Então nós temos um equipamento eletrônico que implementa a máquina de Turing na arquitetura de von Neumann. Isso é um computador, como esse celular aqui. Então, assim, vamos pensar um pouco melhor a respeito disso. Né? Então, eu vou desenhar aqui, preciso achar minha caneta aqui. O que a gente tem? A gente tem um computador. Vamos dizer aqui que esse quadrado aqui, que esse quadrado aqui é o meu computador. Esse computador, ele tem um centro de processamento, conhecido como CPU, e tem uma estrutura chamada barramento, que em inglês é chamada de bus. E esse barramento se comunica com essa CPU e se comunica com uma outra estrutura, que é a estrutura de entrada, input, e saída, output. Certo? E essa estrutura se comunica com o que é chamado terminal. Esse barramento também se comunica com uma outra estrutura que é chamada de memória. Essa estrutura de I/O, ela possui uma outra comunicação com uma outra estrutura
que é o armazenamento de dados, que antigamente eram os chamados discos rígidos. Então a gente tem aqui o armazenamento de dados, certo? Isso aqui é a arquitetura de von Neumann de computadores muito antigos. Aqueles terminais de teletipo, que era tipo uma máquina zona de escrever, que você ia digitando nela, e aí ia saindo um papel os resultados das suas operações. Esse papel, essa entrada de dados, né? Ela é um teclado que se comunicava com esse terminal, chamado de entrada para padrão, entrada padrão, e a saída, que era esse terminal em papel, era o que? Era saída padrão. Saída padrão. E isso aqui era um daqueles terminais de teletipo. Eu fico até curioso para saber se eu consigo ver aqui uma imagem de terminal de teletipo, que é uma coisa muito antiga. É isso aqui, ó. É essa imagem aqui, ó. É essa imagem aqui, ó. Estão vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um terminal de teletipo. Isso aqui já é um terminal de teletipo eletrônico. Mas o terminal de teletipo, o original, era uma parada que você inseria os dados, e aí esses dados iam para o computador, aqui através dessa entrada padrão, e a saída padrão, aqui ó, a saída padrão, ela era impressa, né, em papel. Aqui ó, em papel aqui ó. Só que os computadores, eles foram se modernizando. E aí, essa saída aqui, ó, se tornou o quê? Uma saída de vídeo. Se tornou uma saída de áudio. E toda essa parte de terminal aqui, ó, ela passou a ser emulada. Ou seja, o computador finge que essas coisas têm, que essas coisas existem, e você pode ter o seu tecladinho aqui, emulado, inserindo dados em um terminal emulado, e a saída emulada sai pela placa de vídeo ou pela placa de áudio. E você tá aqui, ó, desse ladinho aqui, interagindo com essa coisa aqui. E isso aqui, ó, com CPU, memória, barramento, é o quê? É uma máquina de von Neumann. É uma máquina, na verdade, é um quê? Uma máquina de Turing na arquitetura de von Neumann. Isso é um computador. Então, vamos fechar isso aqui e vamos pensar nessa definição. O que é um computador? Um computador é uma implementação da máquina de Turing como um equipamento, eletrônico na arquitetura de von Neumann. Isso aqui é um computador, e esse computador que a gente usa hoje, isso aqui, ó, é uma máquina de Turing eletrônica na arquitetura de von Neumann. Ah, meu celular tem pouca memória, tem 8 GB de RAM. Se você está falando assim, você está falando de uma máquina de von Neumann. Ele tem pouco espaço, tem 60 GB de armazenamento.
Estou falando de armazenamento, a máquina de von Neumann. Isso aqui eu consigo programar e esse código consegue executar as linguagens de programação modernas para poder montar o software que está aqui dentro. Isso aqui é uma máquina de tudo. Então, quando a gente programa e a gente está colocando comando linha a linha, quando a gente programa, a gente faz alguma coisa mais ou menos assim. Se Paulo é alto, então a cadeira tem que ser grande. E aí eu vou imprimir isso aqui. Se Paulo é alto, imprima que a cadeira é grande. Eu estou executando essa linha. Primeiro elemento da fila. Lembra da fichinha do Turing? Avaliei isso aqui. Fiz uma computação. A maquininha lá que faz a computação. O monstrinho lá que faz a computação. Na máquina de tudo. Eu vou para a segunda linha. A fita foi para frente. Se você tem um loop no seu código, a fita vai para frente, a fita vai para trás. Só que isso aqui está sendo executado aonde? Está sendo executado num computador. Isso aqui é um computador. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, essa tela é um computador. Isso aqui é um computador. Na arquitetura de von Neumann, eletrônico, computador eletrônico. Você podia ter um computador mecânico. Sabe aquela Ada Lovelace? A primeira mulher programadora, ela programava a máquina de Babbage. A máquina de Babbage era um quê? Um computador mecânico. Só que no nosso caso é um computador eletrônico. E isso é muito importante a gente saber por quê. Estou declarando variável, estou usando memória do computador. Essa memória tem um determinado comportamento. Estou executando comandos, esses comandos estão em sequência. Programação é algo sequencial. Isso está dentro da fila de processamento da máquina de von Neumann, que eu não apresentei naquele desenho que eu fiz para vocês. Mas está lá, vocês podem procurar. Eu posso depois passar referências para vocês de máquina de von Neumann e vocês vão ver que tem uma estrutura, né, de elementos que sequencialmente vão fazendo o processamento. Isso é muito legal quando você programa em assembly, né? Só que aí a gente está indo para outro caminho, são questões de eletrônica e a gente não vai chegar nesse assunto, né? Mas uma vez que a gente tem aqui uma definição de computador que faça sentido, a gente pode voltar para o nosso assunto principal e falar da estrutura da internet. Por quê? Porque a gente está fazendo desenvolvimento web. Desenvolvimento web é desenvolver as coisas para serem utilizadas na internet. É eu poder desenvolver alguma coisa e poder carregar no navegador do meu celular. Eu poder carregar no navegador do meu computador. Então, a gente tem que entender como é a estrutura da internet. E depois a gente vai entender a estrutura tanto de hardware quanto de software da internet para poder entender como que é um navegador, para poder entender como o navegador funciona para a gente programar usando o navegador como ferramenta. O navegador é a ferramenta da apresentação do nosso trabalho, então a gente precisa entender ele também. Então, vamos voltar para a lousa, né? Vamos voltar aqui para a lousa. E a gente já sabe que a gente tem o nosso computador aqui, ó. A gente tem o nosso computadorzinho aqui. E a gente sabe que esse computadorzinho aqui ele é um equipamento eletrônico que implementa a máquina de Turing na arquitetura de von Neumann e que tem o quê? Uma interface de entrada e saída, e uma dessas interfaces de entrada e saída pode ser uma interface de quê? De rede. Essa interface de rede vai até um barramento maior que ele, na arquitetura de redes físicas, sabe que tem um cabo de rede, eu devo ter algum cabo de rede aqui em algum lugar. Cabo de rede, aqui, ó. Cabo de rede, ó. Seu computador tem isso aqui, ó. Ele tem uma interface
Ele tem uma interface de rede aqui, ó, que ele vai para um barramento. E o que, que é esse barramento? Esse barramento aqui é um switch de internet. Ou então, isso aqui pode ir para quê? Para uma antena, a famosa antena de Wi-Fi. E essa antena de Wi-Fi, ela se comunica em redes eletromagnéticas com outra antena de Wi-Fi que recebe essas redes e que vai para um barramento também que é um switch. E isso aqui vai para uma rede maior, que a gente costuma simbolizar ela como uma nuvem assim, rede maior. Isso aqui a gente tem em casa. Isso aqui é um roteador web. Roteador web. Roteador de internet. Roteador, sabe aquela maquininha que o técnico da Vivo vai lá na sua casa e fala: olha, o seu roteador, ele conecta você na internet, ele está conectando você em uma rede maior. Essa rede maior pertence à empresa de telecomunicações. Telecomunicações. Que se comunica com uma rede maior, que se comunica com uma rede maior, que depois se comunica com outras redes menores até chegar em um outro computador lá do outro lado que você não sabe de quem que é. O meu celular, ele se comunica por aqui, ó. Vamos mudar de cor. Ele se comunica por aqui, ó, com o meu roteador web, que se comunica com essa rede maior, com essa rede maior, com essa rede maior, e que eventualmente se comunica com redes menores, com redes menores, com redes menores, que se comunicam com o seu computador. Ou com o seu celular, se ele estiver conectado nessa rede. E a combinação de todas essas redes é a internet. A mãe de todas essas redes, a combinação de todas essas redes é a internet. Então, a internet não é um troço que existe isolado aqui. Se eu tenho um computador nessa rede, ele está na internet, ele faz parte da internet, ele é a internet. E aí o que acontece? Esses computadores, eles precisam se comunicar segundo uma linguagem padrão, uma forma padrão. Essa forma padrão é uma forma de comunicação eletrônica. A gente se comunica por voz, utilizando o português. Os computadores se comunicam eletronicamente através de sinais de impulsos elétricos, seguindo um determinado protocolo. Esse protocolo é o protocolo IP, Internet. Então, eu clico Internet Protocol. Esse Internet Protocol, ele é uma série de pulsos elétricos binários que você trata em baixíssimo nível, isso aqui também é um problema de eletrônica, e que precisam ser tratados de uma forma mais sofisticada naquilo que é chamado de TCP, que é o Transmission Control Protocol. E aí, em cima disso daqui, a gente tem o que é chamado de endereço IP, que é o endereço da sua máquina. Eu posso mostrar para vocês o endereço ou os endereços da minha máquina. Então, se eu dou aqui uma... Nossa, nem tá mostrando. Eu não tenho a ferramenta. Mas bem, eu tenho aqui, ó, uns endereços, tá vendo aqui, net? Isso aqui, ó, é um endereço IP. Isso aqui é um endereço IPv6, uma versão para um endereço maior, né? Porque hoje tem aquele negócio de
internet das coisas, são bilhões e bilhões e bilhões de equipamentos, esse endereço original aqui, ele não dá mais suporte para a quantidade de equipamento que tem na internet. E na internet, a gente precisa que esses endereços sejam identificáveis. Entre os computadores, eles usam esses números para se comunicarem entre si. Só que os computadores, eles interagem com quem? Eles interagem com seres humanos. Então eu tenho uma pessoinha aqui, ó. Essa pessoinha não vai ler binário. Ela vai precisar ler alguma coisa que um ser humano leia. E aí surgem os chamados endereços DNS. DNS, o que é DNS? DNS é igual a Domain Name System. E eu consigo demonstrar para vocês aqui o DNS. Vamos lá. Existe um comando no computador. Isso aqui eu uso Linux, né? Isso aqui é um comando que existe também no Windows e no Macintosh. Né? Se houver demanda depois para programação para Windows, programação para Mac, eu posso até ver, assim, fazer apresentações para essas plataformas, mas não é o meu objetivo. Meu objetivo é apresentar computação que seja acessível. E o Linux é mais acessível em termos de custo, né? E em termos de ferramental profissional do que o Windows e o Mac. Então voltando aqui, a gente pode pegar um endereço qualquer de alguma empresa e ver se ele está na internet usando o comando ping. Ele está. Então, eu estou aqui verificando que o endereço DNS google.com aponta para esse endereço aqui IP. Como ele é um binário grandão, ele é IPv6. Se fosse aquele binário pequenininho é desse formato aqui, ó. Isso aqui é um endereço IPv4. Isso aqui é um endereço IPv6. Os endereços podem ser públicos ou podem ser privados. Os endereços do meu computador claramente são privados. Agora, o endereço do Google, ele é público. Então, não importa na internet, esse endereço de rede, ele aponta para ou uma rede de computadores, ou um computador específico, e esse computador específico, ou essa rede de computadores, pertence ao Google e estão debaixo do nome google.com. Se esse endereço aponta para uma rede, dentro dessa rede eu vou ter algum barramento, algum switch, que se eu receber a requisição apontando para aquele endereço, esse switch vai saber para qual outra rede ou qual computadorzinho aqui dentro eu vou apontar esse pacote de informação. E dois computadores, usando esses endereços, usando esses protocolos, podem se comunicar, seja através de hardware, seja através de software, em uma arquitetura, em uma estrutura que se chama arquitetura cliente-servidor ou servidor-cliente, que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. Então é isso, gente. Obrigado.